Bom dia, eu sou a Rô Moreira Lima e esta é a live do BeHeart. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todas as quintas, 7h07 da manhã, nos encontramos para praticar coerência cardíaca e para bater um papo sobre um estilo de vida coerente. Sejam todos muito bem-vindos. Elô, Massaro, bom dia. Massaro sempre chega cheio de energia. Bom dia, Lucinara. Bom dia, Valéria. O Rê, querido amigo da bike. Bom dia, Sandra. Depois o Renato falaram, 2 outras pessoas chegaram, mas não falo o nome aqui. Mas sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Márcia. Quem vai chegando, já vai conectando com o coração. Bom dia, Lu. Bom dia, Pati. E eu vou pedir para vocês já irem fazendo um exercício, né, de autoobservação, com que energia você chega agora, o que você está sentindo e como você quer se sentir. Lembrando que na nossa primeira prática a gente já começa a instalar uma frequência regeneradora. E a gente pode trazer a frequência que você estiver precisando aí. Eu, por exemplo, estou precisando um pouquinho de vitalidade. Eu venho de uma pegada bastante desafiadora de trabalho, vou contar um pouquinho para vocês. Então eu tive bastante cansaço e vi o quanto a coerência cardíaca pode realmente ajudar a mudar essa energia do cansaço que acaba a gente se vitimizando, né? Nossa, como eu tô cansada, nossa, como eu tô ocupada, será que eu continuo, será que eu não continuo? E aí você respira um pouquinho no coração e aquilo transforma de uma forma muito impressionante. Quanto mais cansada a gente tá, mais a gente percebe, né? Porque pratica muita coerência, às vezes as nuances ficam muito sutis, né? Você sabe que você está se regenerando, que você está praticando e trazendo resiliência para o seu corpo, mas quando você está muito cansada, você percebe claramente a diferença. Bom dia, Silvia Silvinha, de Salvador da Bahia, seja muito bem-vinda. E traga aqui que energia, que frequência, que emoção, que sentimento, que atitude você quer instalar hoje no seu coração para navegar pelo seu dia a dia. As mudanças sutis, sim, mas também quando a gente está muito cansada, a mudança fica muito mais clara, né, Massaro? As boas-vindas a Silvia, saudade da Silvia, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Fátima, em Portugal. Bom dia, Francine, a Ju Barbosa, Onso Gonçalves, Maria Amélia, nossa, quanta gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vai chegando, mais uns minutinhos para as pessoas, se a gente vê se chega mais gente. Mais alguns minutinhos vocês vão olhando para dentro, já vai conectando com o seu coração. Aqui tá tudo bem bagunçado. Eu fiquei um mês na casa da minha irmã, na Ilha Bela. As lives eram de lá. E a minha casa ainda tá muito bagunçada. Então eu peguei um cantinho aqui pra gente poder fazer a nossa live. Mas tá tudo bastante bagunçado aqui. Massaro, meu querido. Massaro tem esse coração gigante que super representa a comunidade BeHeart. Tipo assim, sou líder da comunidade BeHeart. Nosso bombeiro amado. Bom dia, Carolzinha. 7.0, quase sem filtro. Meus parabéns, linda. A Neuza, bom dia, amores. Então é isso, pessoal. Vai chegando e vai pensando, sentindo no seu coração o que você quer vibrar hoje. Como é que você quer sair dessa live? E coloca aqui pra gente. Coloca aqui pra gente poder acionar esta frequência na nossa primeira prática. Se você não quiser colocar também, não precisa, a gente vai sentindo no campo e trazendo. Bom dia, Li. A Silvia diz, linda imagem. Esse quadro, né? É um quadro de um amigo meu, que a primeira vez que ele veio aqui em casa, eu moro num lugar que dá para ver o pôr do sol. Aqui em São Paulo é um lugar que chama Praça do Pôr do Sol. E a hora que ele chegou a primeira vez, convidado, ele tava tendo um pôr do sol maravilhoso. Ele falou assim, não, eu vou fazer um pôr do sol para você. E ele fez esse quadro. Ele chama Beto Boareto. Sigam ele tá muito bonito mesmo. Ele tem um coração maravilhoso, uma espiritualidade aflorada. E ele também é músico. E por bastante tempo a gente tocava junto. Eu também gostava de tocar. Depois a vida ficou tão corrida que não deu mais tempo. Mas enfim, Beto Boareto.
Massaro diz, estar com você é um privilégio, uma honra minha, meu querido. Quando estamos em alta, talvez passe batido a importância de voltar e velar aqui, gratidão. Eu venho para estudar na live, olha que figura. Mas é isso, a gente vai aprendendo junto, né, Massaro? A gente abre esse campo e eu acho que as informações que circulam aqui são informações que são úteis para todos nós, porque a gente está criando esse campo coletivo quando a gente faz essa prática conjunta. Então eu fico muito feliz, né, de contar com a sua presença, com o seu apoio, com o seu coração. Carolzinha, leveza e sentir que está tudo bem, isso seria uma confiança, né? A Silvinha quer transmitir energia para fortalecer nosso Brasil, que assim seja, vamos fazer isso. Então eu acho que é isso também, né? Sentir confiança de que tudo vai dar certo, de que tem uma sabedoria que também acompanha, uma sabedoria energética que também acompanha as nossas intenções. Por isso que é tão importante a gente estar sempre regulado e com clareza do que a gente quer irradiar e manifestar na vida. Porque desta forma o universo consegue ouvir a gente melhor, com mais clareza e nos ajudar energeticamente. O Massaro disse, em você teríamos esse campo em 2025, quinta-feira, 7 da manhã. Ai, lindo. Eu preciso dizer que assim, eu tô bastante cansada, mas muito energizada, é impressionante. Eu vou contar um pouquinho para vocês já tudo que tem acontecido. Honra e gratidão à comunidade também. Obrigada, Massaro, pelo seu carinho. Então, pessoal, hoje é dia do cardiologista, né? Então, a gente que fala do coração, vamos aqui honrar os cardiologistas do mundo que cuidam desse espaço que é mais do que um órgão, né? É um portal para a nossa evolução. Então, vamos honrar aqui o dia do cardiologista, dia 14 de agosto, e honrar especialmente a doutora Marina, que adoraria estar aqui com a gente hoje para ser celebrada enquanto nossa cardiologista, conselheira da BeHeart, mas que também está bastante sobrecarregada e a gente tem como filosofia de vida fazer escolhas para que a gente possa se regenerar e continuar expressando o nosso propósito, o nosso trabalho, o nosso ofício. Então, ela se respeitou, queria muito estar aqui, mas fala assim, se eu for, talvez eu esteja me drenando e eu não dê conta de tudo. Então, isso é uma decisão sábia que muitos de nós não têm coragem, né, de assumir. Então, a gente acaba se sobrecarregando demais, isso mina a nossa resiliência e a gente adoece, né? Adoece do coração e adoece de todo o resto. Então é isso, amores. Vamos para a nossa primeira prática. Carolzinha falou aqui da gente sentir leveza, de se sentir confiante. E trazer um pouquinho também dessa vitalidade para a gente se energizar e se sentir vital para seguir no nosso propósito e ofício. Então, pessoal, posição confortável, olhos abertos ou fechados. Se alinhe o máximo que puder para a energia fluir de uma forma coerente no seu corpo, em todos os seus sistemas. Faça aquela respiração profunda, se prepare para a prática e comece trazendo atenção para o seu coração, se conectando com esse centro tão poderoso de transformação e de evolução que vem de fábrica, que está dentro do seu peito pulsando vida. Agradeça, diga bom dia ao seu coração, honre, dê abertura para o seu coração se comunicar, te guiar para o que te faz feliz, te guiar para o que é coerente para a sua vida. Se preferir, traga a mão aqui para o centro do seu peito. Como se seu coração agora tivesse olhos, faça aquele scanner, observa seu corpo, conforto, desconforto. Semana passada a gente falou tanto disso, né, de que os sinais do corpo precisam ser ouvidos como sinais de que estamos em coerência ou estamos incoerentes, mas que tudo é uma mensagem, uma oportunidade da gente escolher mudar, da gente escolher tomar uma atitude e se transformar. Então observa. Fazendo aquele scanner, acolhe qualquer conforto, qualquer desconforto, vai aprendendo a ouvir
os sinais do seu corpo. Observe a sua mente, quais são os pensamentos, qual é a velocidade desses pensamentos. São pensamentos que te drenam, que te regeneram. Observa se desses pensamentos tem algum que é recorrente e que acaba te drenando. Acolhe ele no amor do seu coração, que tudo que a gente resiste persiste. Tudo que a gente quer transformar, a gente acolhe aqui no coração. Aceita. Tá tudo bem. Observa o seu campo emocional. Qual é o seu estado nesse momento? Que emoções te compõem nesse momento? Vai aprendendo a identificar cada uma delas. Elas são mais presentes, mais silenciosas. Elas te drenam, elas te elevam. E tá tudo certo. Simplesmente acolhe. E vamos treinar, expandir um pouquinho a nossa percepção e observar o nosso campo de energia pessoal, que pode ser medido em até 1 metro além do nosso corpo. Sente qual é a sua vibe nesse momento. E talvez seja um bom momento para você intencionar como você quer que a sua vibe esteja depois dessa prática. Talvez você possa ampliar um pouquinho ainda a sua percepção e observar o nosso campo coletivo se formando aqui, na nossa intenção de uma prática conjunta. Juntos somos mais fortes, juntos apoiamos uns aos outros no nosso processo de transformação e evolução. E com a atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente e mais lentamente que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse, nesse momento, respirar. Inspire bem profundo pelo coração e expire, vai buscando um ritmo confortável, de forma que o tempo de inspiração e de expiração sejam parecidos. Talvez você possa inspirar por 4 ou 5 tempos, expirar por 4 ou 5 tempos. E vai criando o seu ritmo confortável. Vai inspirando e expirando. A cada ciclo vai experimentando a quantidade de ar, a duração dessa inspiração e desta expiração. E vai criando uma ordem. Talvez você possa visualizar como uma onda que sobe e desce harmonicamente, que é esta onda que a gente quer criar nos ritmos do nosso coração com esta respiração. Inspire por 4 ou 5 tempos e expire, vai percebendo os efeitos dessa respiração ritmada no seu momento presente. Inspire e expire. E neste momento, vamos aprofundar o nosso estado de coerência, ativando a frequência da confiança. Localiza em algum momento da sua história uma situação onde você se sentiu confiante, seguro, certo de que há uma sabedoria maior que vai fazer com que tudo entre nos eixos, na ordem natural. Confiança, confiança no futuro, confiança no presente. Conecta com esta frequência. Observa como você se sente ao se sentir confiante e passe a respirar esta frequência no seu coração. Inspirando confiança por 4 ou 5 tempos. E ao expirar, vai sentindo esta energia se instalando em cada pedacinho do seu ser, em todas as suas células.
é uma frequência natural. No fundo, a gente sabe que tudo está na ordem. E quando não está, a gente é avisado pelo universo a voltar para esse centro. Inspire confiança. Expire. Mais um ciclo bem profundo, inspirando confiança. Expire. Vamos ativar agora a segunda frequência que a Carol sugeriu, da leveza. Essa sensação de sentir que está tudo em ordem, que está tudo fluindo, que as preocupações, elas existem, mas elas podem estar distantes. Simplesmente a gente observa e flui na vida com a leveza. Localiza um momento de leveza, de flow, essa sensação de que tudo está na ordem, que nada a gente precisa se preocupar. E passe a respirar leveza no seu coração. Inspirando leveza. E ao expirar, vai instalando esta frequência em todas as suas células e alimentando o nosso campo coletivo. Inspire profundamente leveza. Flow, tranquilidade e expira. Um último ciclo bem profundo dessa sensação de se sentir leve, fluindo, sempre sendo conduzido por uma sabedoria maior, por uma inteligência, pelo seu próprio propósito, pela vida. Inspire e expire leveza. E por último, nós vamos ativar a frequência da vitalidade. Observa, localiza um momento onde você se sentiu vital, com energia, o seu corpo ao seu lado, totalmente presente, cheio de energia, para que você realize tudo o que você quer. Conecta com a vitalidade, passe a respirar essa sensação, esse sentimento no seu coração. Sinta-se vital, inspirando por 4 ou 5 tempos. E expire. Vitalidade, inspirando. Expire. Um último ciclo bem profundo. Vai observando as transformações em você, no seu ser e no nosso campo coletivo. E aos pouquinhos, com as frequências da confiança, da leveza e da vitalidade instaladas no seu ser e no nosso campo, a gente vai voltando a atenção aqui para a live, sempre observando qualquer mudança no corpo, na mente, nas emoções e na sua vibe pessoal. Se você puder, compartilha como você se sente nesse momento. Eu me sinto bem mais vital, o cansaço vai passando. Massaro querido. Ainayá. Alegria e gratidão. Bom dia a todo mundo que chegou, ao Gans, meu amigo. Todos sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Ali se sente renovada, me sinto também. Foi profunda, porque a gente estava precisando, eu acho. Acho que a gente está com essa vibe toda das notícias muito contaminando a gente. E eu queria contar um pouquinho para vocês as minhas estratégias da semana, mas lembrando que esta é uma live colaborativa. Se você tiver um assunto que você queira trazer para a gente discutir, trazer um assunto que você vivenciou na semana, alguma coisa que esteja te incomodando,
Então, traga pra gente discutir juntos, agora que a gente está com esse campo coletivo aberto na frequência de ponto 1 Hz, um campo que a gente produziu juntos, então que tem informação de todos os nossos corações. Então, aproveita, né, que a gente está com esse abraço amoroso aqui da nossa comunidade, para que a gente possa ir desvendando juntos o que é um estilo de vida coerente, como juntos a gente cria estratégias usando a coerência do coração para ser mais feliz, para ser mais saudável, para melhorar as nossas relações, para lidar melhor com os desafios do nosso dia a dia, os nossos desconfortos. Então traga qual é o assunto que você queira e eu vou contar um pouquinho de tudo que eu vivenciei esses últimos dias. Silvinha tá mais suave, alegre. Que ótimo, fico muito feliz. Também veio muito essa coisa da a Vanessa mais animada e confiante. Ah, perfeito. Aí tá vendo, pessoal, como a gente é poderoso? Né? Assim, são 5 minutinhos. Tudo bem, essa prática ela demorou mais que 3, né? Mas são 5 minutinhos que a gente para respirar profundo. A gente começa regulando a nossa fisiologia, o nosso corpo físico. Isso vai interferindo na qualidade da nossa mente, das nossas emoções. E de repente a gente está outro, né? E é tão simples a gente estar outro, né? O mais natural é a gente ir no automático, tô me sentindo mal, tô cansada, vou reclamar e eu vou ressentindo aquilo tudo, e com isso a gente vai se drenando, e drenar é tirar a energia da gente, né? A gente tem que também ter essas pausas para se regenerar. E é sobre isso que eu queria contar um pouquinho para vocês. Toda vez que eu vou viajar, né, a estrutura da BeHeart é muito enxuta, a gente ainda não fatura, então é tudo muito contadinho, assim, a gente vive fazendo de tudo, né? Eu vou de CEO a auxiliar de escritório, a gente faz de tudo um pouquinho. E isso não é ruim, isso é maravilhoso, isso nos empodera, né? Assim, qualquer coisa que eu precise fazer, eu sei que eu posso fazer. Confesso que a inteligência artificial está me ajudando demais na minha produtividade, né? O GPT se tornou um grande aliado em colocar as minhas ideias em palavras, né? Em formatos necessários para fazer entregas, né? A gente faz muito formulário para poder buscar investimento, para poder participar desses eventos de forma gratuita e se expor. Então, assim, ele tem sido um grande apoio. Então, eu sou uma pessoa que olho com um coração bastante aberto para a inteligência artificial, porque nosso propósito talvez hoje não estivesse sendo tão impactante se a gente não tivesse o apoio do GPT. Né? Eu sou uma pessoa que eu acabo liderando um negócio de forma bastante solitária, então trocar ideia com essa inteligência artificial às vezes me ajuda muito também a ter ideias melhores para como a gente expressa o nosso propósito. Então foi uma semana cheia de mudanças, com novos parceiros de negócio, com mudanças de parceiros, tira de um, vai para outro, as coisas vão evoluindo e as relações precisam ser transformadas também, refrescadas, né? Então, eu já vinha num volume de coisas muito grande, e aí, de repente, com muito pouca antecedência, a gente ficou sabendo que a gente foi selecionado para apresentar um case de inovação aberta num evento no Rio de Janeiro, Rio Innovation Week. Então, foi um processo muito corrido, de se preparar para ir viajar e comprar passagem, já estava tudo muito caro. Então, o que aconteceu foi que eu consegui viajar num horário bastante desafiador. Então, peraí, a gente está na quinta, né? Acho que foi de terça para quarta, eu fui dormir, acordei às 3 horas da manhã, porque o evento abria às 10 e eu tinha que estar no Rio de Janeiro. Então, meu voo era às 6 em ponto da manhã, às 7 horas eu já estava no Rio de Janeiro. E aí você vai questionando, assim, será que eu vou dar conta? Eu tô muito cansada, já tinha vindo, né, assim, não estava preparada para viajar, então eu tive que encurtar a minha semana, foi bem desafiador e isso começou a me gerar um pouco de estresse, e um estresse que começou a me trazer um pouquinho de tristeza, de vitimização, né? Lembra, quando a gente está estressado, a gente não está no nosso modo full, no nosso modo
perfeito, é integral, né? A gente vai buscando recursos para viver o mínimo possível ali dentro da energia que tem. Então eu já estava com bastante pouca energia, com pouca energia. E aí vai tudo isso, aí chega um aeroporto longe, 25 quilômetros do hotel, e o evento ia começar. E aí eu fui até o hotel, não tinha um quarto, né? Eu tive que só deixar minhas malas ali, também isso é um desconforto. E aí eu peguei e fui para o evento e eu fiquei 3 horas e meia na fila para pegar a credencial de palestrante e de expositor. 3 horas e meia. A minha obrigação era estar lá para expor no horário certo, para respeitar os convidados do evento, porque eu era uma pequeníssima, mas atração, mas eu estava ali num compromisso de fazer parte do evento nos horários combinados. E a organização do evento se desorganizou e eu estava realmente muito atrasada, fiquei ali de pé no sol bastante tempo. E isso começou a me dar uma raiva, assim, por que eu vou fazer isso? Por que eu acordo essa hora para fazer isso? E aí veio muito essa coisa assim, se eu entrar nessa vibe, vai ficar ruim, né? Eu vi que eu já tava sem paciência com as pessoas da organização, tava sendo às vezes um pouco ríspida. Eu estava certa, né? Eu tinha os meus horários combinados e eles não cumpriram, mas enfim, alguma coisa aconteceu, eles se desorganizaram e o melhor que eu pude fazer era respirar no coração e fazer da melhor forma possível. Aí quando deu mais ou menos umas 6 horas da tarde, eu falei assim, eu tinha ouvido falar que o Daniel Goleman ia dar palestra. E eu tinha que ficar ali até umas 8 da noite. Aí eu falei, nossa, palestra do Daniel Goleman. O Daniel Goleman é o cara que escreveu Inteligência Emocional. Então ele é uma das grandes bases do que a gente faz aqui. Afinal, a gente ativa emoções regeneradoras, né? E ele é um desses caras, esses pensadores que mostram o quanto as emoções positivas, né? As emoções que nos fazem bem, nos regeneram. E eu falei, eu preciso ver. Preciso ver esse cara. Aí eu respirei no coração e falei assim, bom, a minha parte eu fiz, eu cheguei aqui cedo, mas também não foi tão importante eu chegar cedo. Então eu também vou aproveitar e me regenerar, vou ver esse guru que eu nunca vi e que seria muito legal ver. Aí fui. Aí essa emoção, né, já regenera, você vê alguém que você admira, ouvi-lo um pouquinho que fosse, muita gente em tudo, e eu sou assim mais quietinha, né, mas eu fui honrando aquilo tudo e falei assim, bom, essa é a oportunidade que eu tenho de ver o Daniel Goleman, e foi maravilhoso. Aí ok, fui para o hotel, dormi cedo, muito cedo, e acordei e tava na frente do mar. Então, assim, eu tive essa sorte. Isso é coerência, né? Então, eu reclamei comigo mesma. Mas quando eu cheguei à noite no hotel, o cara falou assim, a senhora foi abençoada por um quarto de frente pro mar. Eu falei, meu Deus, era tudo que eu precisava. Então, eu peguei, dormi, acordei com aquele mar lindo e levantei e falei assim, quer saber? Vou fazer uma caminhada. Era muito cedo, então dava tempo de fazer tudo. E meditei e fui caminhar, respirando no coração. E eu fui vendo o meu coração abrindo, assim, a minha vitalidade voltando. Eu estava fazendo um exercício físico, eu sabia que caminhar nos ajuda a diminuir o estresse, a ansiedade, a depressão, e eu estava ali naquele momento bastante sobrecarregada, né, energeticamente. E aquilo fez toda a diferença para mim, né? Poder caminhar no mar, né? O mar é uma coisa que me regenera. E esta é a grande mensagem que eu queria compartilhar com vocês, pessoal. Só nós sabemos, né, qual o grau do nosso estresse, né? Se a gente começa a se vitimizar, reclamar, ter raiva, ficar triste, né? É momento de parar, pôr a bola no chão e tomar uma atitude para transformar esse estado. A gente costuma responsabilizar os outros
o trabalho, a empresa, a família, o marido, os amigos, qualquer coisa, mas a responsabilidade real reside em nós. É como nós lidamos com tudo isso, com as posturas das pessoas, com a desorganização de um evento, com o atraso de um voo. O que a gente pode fazer? Tá atrasado? Ok, né? É frustrante? É frustrante, mas quanto tempo eu quero ficar frustrado? Quanto tempo eu quero ficar drenando a minha bateria, sabendo que o único prejudicado vou ser eu, né? Então, eu acho que foi essa grande aprendizado que eu tive. Apesar de, na teoria, a gente falar sempre disso, mas ali eu estava no extremo do cansaço e eu tive esse poder, assim, de falar, vou levantar essa cama, vou meditar e vou fazer uma caminhada de 7 quilômetros na orla de Copacabana. E isso fez toda a diferença no meu dia. Aí eu cheguei no evento no horário certo, né? 10 horas da manhã eu já estava no evento. Não era um dia que eu precisava trabalhar, eu não tinha palestra, já tinha dado a minha palestra no dia anterior, eu já tinha exposto ali, a gente ganha uma bancada para expor a startup. E eu fui na tranquilidade, falei, agora eu vou conhecer o evento, gravei muitas coisas, passei para o nosso time de redes sociais para editar e mostrar para vocês, então deve sair algum post aí falando um pouquinho dessa nossa experiência. Era um evento muito grande, muito bonito e com coisas muito interessantes. Então uma parte do evento, o evento era num porto, a gente chama Pier Mauá, tem várias docas assim, então tem uns galpões e cada um desses galpões era um pavilhãozinho com estandes, com os patrocinadores e muita palestra falando de inovação, inovação na energia, inovação no comportamento humano, inovação em inteligência artificial, enfim, eram muitos assuntos muito interessantes. Eu não pude assistir muitos, na verdade. Eu também me respeitei, assim, agora eu vou só dar uma olhada por cima de tudo. Então também tem isso, às vezes a gente tem uma programação de ir profundo, quero fazer tudo, quero ver tudo, isso estressa, né? Então é importante também a gente, às vezes, se flexibilizar, né? Vi o Daniel Goleman, vi ali alguma outra coisa, mas também não preciso assistir tudo, né? Porque, no fim, a gente cansado nem recebe tanta informação, né? Nem guarda tanta informação, e eu fui ali sentindo no coração o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que ver. E uma das coisas interessantes foi que uma parte do evento era dentro de um navio, de uma embarcação, um porta-aviões da Marinha. Então você subia ali, entrava num porta-aviões, que era uma experiência incrível, e de repente você entra, tem um galpão dentro do porta-aviões, com estandes, com jogos, com um monte de coisa ali. Isso foi uma experiência muito interessante, eu gravei ali também, vou mostrar para vocês depois no post. E aí, eu velejo, né? E uma das coisas que me regenera é velejar, né? Na vela, não só tem esse contato com o mar, com o esporte, um esporte em equipe, que eu gosto muito, me regenera, como eu acho que essas pessoas que têm esporte no mar, na natureza, elas têm um coração muito legal. Então eu tenho muitos amigos que eu amo muito nesse mundo da vela. E tem um barco, que é um barco da Marinha, que chama Cisne Branco, que está sempre nas aberturas dessas grandes regatas, e eu tenho uma vontade de conhecer, tinha uma vontade absurda de conhecer, e estava lá o Cisne Branco. Eu falei assim, meu Deus, imagina se eu consigo entrar no Cisne Branco. Eu cheguei lá e ele estava aberto para visitação. Então eu recebi esse presente ontem, de poder entrar num barco que há pelo menos uns 20 anos eu tenho o sonho de entrar. E foi uma experiência bem tiete, assim, total tiete, e isso me regenerou demais. Então foi isso, pessoal, assim, a gente ter esse aprendizado, né, principalmente num dia onde a gente celebra esses profissionais que cuidam do nosso coração, o quanto também é nossa responsabilidade não adoecer, né, e poder ir lendo, né, observando, aprendendo com os sinais do nosso corpo, com os sinais do nosso humor, que alguma coisa está fora da ordem. Né? Se eu não estou em paz, tranquilo, se tem alguma coisa me incomodando, bola no
chão, né? Autoconsciência, como eu posso melhorar? Qual é a frequência que eu posso trazer para me sentir melhor? É a confiança? É a leveza? É a vitalidade? Né? Em algum momento da nossa história a gente vivenciou esta emoção, esse sentimento, esta atitude. Então eu vou trazer nessa memória, né? Lembra que o cérebro, ele não diferencia se a gente está vivendo no momento ou se a gente está lembrando, ele vai disparar os mesmos bioquímicos, né, os mesmos comandos. Então eu quero disparar um comando que me vai fazer me sentir bem, que vai regenerar a minha energia, né? E a nossa responsabilidade em entendendo o que drena, né, e o que regenera a nossa bateria interna para que a gente possa viver pleno, né, sem adoecer. Se a gente vai, né, entrando no ressentimento, a gente está só aprofundando a reclamação, o ressentimento, a acusação, a vitimização. A gente só está intensificando essas frequências que drenam a nossa bateria, né? E afinal, a gente tem uma responsabilidade como ser humano de estar vital, né? Porque não é só sobre a minha vida, é sobre as vidas que eu estou impactando também. Conforme eu vou passando, conforme eu vou irradiando o meu campo energético para as outras pessoas, como eu vou lidando com as comunicações com as outras pessoas, porque quando a gente está estressado, nossa comunicação não é perfeita, né? Eu vi ali no primeiro dia, lá depois de 3 horas e meia de fila, que eu estava irritadíssima com a menina que veio ali me ajudar. Eu fui reclamar na organização, aí ela foi me resgatar e eu estava irritada. Eu poderia ter abraçado ela e falado muito obrigada de me ajudar, mas não, eu quis jogar nela a responsabilidade que nem era dela, era uma desorganização geral ali do evento, né? Então, isso que a gente tem que pensar, né? Que tudo bem, o governo pode nos ajudar a melhorar essa pandemia de estresse, ansiedade e depressão, obrigando as empresas a assumirem a sua responsabilidade, mas saúde e saúde mental é uma responsabilidade primordialmente nossa, né? Nós que escolhemos como a gente vai regenerar, como a gente vai drenar a nossa bateria. E só nós sabemos o que efetivamente regenera. Para mim, caminhar na praia, entrar no barco dos meus sonhos, que eu tinha esse sonho, isso me regenera demais. E tem mais um detalhe, pessoal. Na fila, nessa fila de 3 horas e meia, tinha um cara muito simpático, a gente começa a fazer amizade, conversar, todo mundo reclama junto, né? Que me falou que em frente ao evento tinha um aquário e que era uma experiência muito legal. Aí eu fiz isso. Antes de ir pro hotel e ir embora pro aeroporto ontem, eu passei meia horinha no aquário, olhei tudo rapidamente e foi uma coisa que também me regenerou, né? Então, é isso, a gente vai viajar a trabalho, às vezes a gente fica muito focado no trabalho, hotel, o jantar, de negócio, não sei o quê. Não, guarde um tempo para se regenerar, porque a viagem em si já esgota, né? São horários, é avião, é aeroporto, é Uber. Então, é uma dica que eu aprendi aqui, eu sempre fiz isso um pouquinho, né? De aproveitar as viagens de negócio, ter um tempinho para conhecer os lugares e, enfim, aproveitar um pouquinho dos lugares, mas foi a primeira vez que eu fiz isso com esse olhar da resiliência, de me regenerar, de não deixar me drenar a bateria e com esse olhar da coerência do coração. Então, eu quis trazer isso um pouquinho para vocês. Peraí, nossa, me perdi bastante aqui. Peraí, me perdi muito, vocês falaram muito, eu falei, isso é uma live colaborativa, eu saí falando e dominei aqui, né? Então, voltando aqui, a Renata diz, me interesso por esse tema, onde tem informação sobre isso? A gente dá essa formação, né? No dia 8 de outubro a gente começa uma nova turma, uma formação em coerência cardíaca. A gente também tem um curso que chama o Poder da Coerência. A formação é para mentores que querem cuidar de outras pessoas, então a gente faz um pouquinho essa diferenciação. E a gente tem um curso também gravado, que é bem mais acessível financeiramente, que chama o Poder da Coerência. Você pode só escrever poder, que existe uma automação que vai te levar para as informações desse curso.
se não no link da nossa bio. Saber mais, mas sinceramente, todo o conteúdo, né, de coerência cardíaca a gente disponibiliza aqui gratuitamente nas nossas redes sociais. Se você quer uma coisa mais organizada, começo, meio e fim, aí tudo bem, você vai lá e faz o curso Poder da Coerência. Uma vez gostei, quero trazer isso para minha profissão, você tem essa oportunidade de se certificar um mentor HeartMath em coerência cardíaca. A Juliana Sé, que dá essa formação, e é um certificado internacional do Instituto Americano que identificou e criou esta metodologia de autorregulação que se chama coerência do coração. Então, se você tiver interesse, tem um formulário ali no nosso link da bio que você pode deixar o seu nome. Em breve a gente vai começar a divulgar. Inclusive, eu quero dar as boas-vindas aqui à MOL, que é a agência que a gente estabeleceu uma parceria para nos ajudar a divulgar esses cursos. E eles começaram essa semana e está sendo uma vibe muito boa. Nossa, imagina a sua raiva. Eu tive raiva, né? Mas é importante a gente identificar a raiva, ela tá acontecendo. Eu sei que ela tá me drenando e eu não quero ser drenada. Então, como é que eu transformo isso no momento, né? A raiva tá lá, eu não tô rejeitando ela, né? Eu tô acolhendo, ela existe, porque tudo que a gente resiste persiste. Então, se a gente rejeitar a raiva, ela vai ficar lá. Né? Então, ok, ela existe, eu acolho, né? Muita gente acha errado sentir raiva, é errado sentir pena. Não, acolhe, né? Não tem certo ou tem errado, tem o que né? Então, aí eu sei que isso tá me drenando, eu vou transformar. Então, o que eu posso transformar a raiva? Em motivação, em calma, depende do que eu preciso naquele momento, né? Então, naquele momento eu precisava de vitalidade, né? Então, eu comecei a treinar o meu olhar a ver o que poderia estar bom. Na hora que eu vi o cisne branco ancorado ali naquele pier, eu falei, nossa, isso é um sinal de que eu posso transformar essa situação numa coisa boa. A Renata diz, grande desafio treinar a inteligência emocional. Sim, mas talvez seja o principal desafio para a gente ser feliz. Respira no coração. As emoções, elas não são boas ou ruins, mas elas são os principais gatilhos que disparam comandos no nosso sistema. Então, se a gente está vivenciando emoções de raiva, de estresse, de angústia, a gente está secretando bioquímicos como cortisol, como adrenalina, que nos colocam num estado fisiológico ruim, né? Então a gente pensa pior, a gente entra num estado de sobrevivência. E a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para viver, né? Eventualmente, mediante um desafio, um perigo real, a gente pode acionar esse estado de sobrevivência para preservar a nossa espécie. Mas o que acontece é que nos dias de hoje a gente está viciado nos modos de estresse. A gente está viciado nesses bioquímicos que a gente secreta sentindo raiva, sentindo tristeza, sentindo angústia. Então a gente está com uma humanidade que sobrevive. Uma humanidade que sobrevive, os indivíduos olham muito para si. E assim o que acontece? Guerra, discussão. As pessoas estão muito vivenciando esses modos de lutar, fugir ou congelar, né? Por isso essa pandemia de depressão, as pessoas congelam, elas ficam apáticas, né? Então, assim, é tão importante a gente cultivar como se fosse o nosso jardim, as emoções regeneradoras, as emoções elevadas, o amor, a gratidão, a felicidade, porque essas emoções disparam os bioquímicos que nos fazem viver, que nos fazem criar, que nos fazem nos relacionar bem com as pessoas, né? Bioquímicos como a ocitocina, que é o hormônio do amor, como o DHEA, que é o hormônio da vitalidade. Então, o que eu fiz lá ontem? Eu saí da raiva, né, do cortisol que estava ali me consumindo, que vai me dando uma insegurança e fazendo com que eu deposite gorduras de proteção, né, na minha barriga, enfim, começa a entrar o corpo em desequilíbrio, né, e eu escolhi mudar para um modo de vitalidade. Ali eu tô com DHEA, eu vou me sentindo vital, eu vou mudando, eu vou me transformando, o meu olhar se torna mais positivo. Assim, por isso é tão importante
a gente aprender, né, a se alfabetizar nas emoções, entender que tem aquelas que fazem a gente sobreviver, mas a gente nasceu para viver, né, e tem aquelas que nos colocam em direção à vida, né? E aí a gente pode simplesmente ir treinando. Lembra? O cérebro, ele vai se conectando com o que é mais familiar. Então, se eu vivo muito estresse, é normal que o meu sistema de localização de frequências vá me conectar com coisas que me gerem mais estresse. Eu tô viciado, né? Mas por que não ficar viciado no amor, na alegria, na vitalidade, na harmonia, na confiança, né? Porque daí eu vou atrair coisas, né, que comprovem, que produzam mais desses bioquímicos das emoções que nos regeneram. E é isso, é uma grande matemática, né? E é uma grande escolha, né? Eu sei que às vezes é desafiador a gente sair de um lugar de revolta, a gente vê coisas que nos entristecem, mas todo mundo tem seu livre-arbítrio, né? E que o livre-arbítrio do outro não faça que eu viva em sobrevivência, né? Então é uma escolha e esse é o processo evolutivo. Não estou dizendo que é fácil, tá? Não é sempre que eu atinjo esse lugar, né? Às vezes para mim também é muito desafiador. Então é um grande desafio aceitar que às vezes estaremos onde realmente devemos estar e não onde queremos. Sim, é isso. E fazer desse dever um querer, né? Como eu posso, naquele lugar que eu não gostaria de estar, fazer do limão uma limonada, né? Então é isso. Mas isso por parar de se conectar, compreender e ressignificar. Isso eu não entendi, Massaro, mas isso por parar, se conectar, compreender e ressignificar. Mas foi basicamente isso que eu fiz, né? Eu vi que eu tava fora de mim, que eu tava incoerente, né? Fora de mim também não tava tão doida assim, né? Eu tava só num lugar de estresse. E no estresse eu tô sobrevivendo, eu queria ali viver, eu ia pro palco falar do Bihart, eu precisava estar irradiando, né, esse amor que é o Bihart. E aí eu fui fazendo a minha transformação, conseguindo olhar o que estava positivo ali. Confesso que o cisne branco, o barco, mudou toda a minha perspectiva, era um presente do universo, o universo safadinho, já tinha planejado, é isso, Massaro, que lindo. A Vanessa diz que máximo. A Renata, parabéns por essa perseverança e receber esse presente. Sim, ai, tô emocionada, pessoal. Tem uma música da Maria Rita, não sei nem se é da Maria Rita, mas ela que canta, que fala que sim, para mudar o mundo tem que perseverar. E a gente tem sempre esse sonho de que a Bihart possa gerar um impacto positivo no coração das pessoas, né? Verdade, Renata, parabéns, Rô, pela perseverança. Eu vejo que é sobre isso. Aqui não é magia mística, é ciência, pessoas reais, vida real, sim. E a gente acessa o místico, né? Essa coisa que é uma força que a gente nem sabe de onde vem, mas que mora aqui no nosso coração, mas que para mim eu resumo em uma palavra: é a força do amor, né? O amor, muito mais do que um sentimento, ele é uma força capaz de transformar a gente. E todas essas frequências, a gratidão, a apreciação, a vitalidade, são todas nuances dessa mesma frequência mãe que é o amor. Em compensação, o estresse, a depressão, a tristeza, a raiva, a frustração são todas também dessa frequência mãe do medo, né? A gente não tá no nosso lugar, então a gente precisa sobreviver. É isso. Sim, Massaro, pessoas reais na vida real. Ó, que querido, assim, virou um parceiraço, assim, me ajudando aqui a fazer essa live. Digite poder. Acho que não é nem no direct, eu acho que é aqui mesmo nos comentários. A Renata, que bacana, mentor dessa metodologia, me interessa sim. Eu fico super à disposição, tá, Rê? Se você quiser tirar dúvidas, essas coisas, tanto eu quanto a Ju que dá aula, estamos à disposição para falar mais sobre isso. Ela diz ainda: Rê, concordo, saber nossas forças pessoais faz a diferença. Sim, essa força mora em todos os corações, todo mundo tem esse lugar, porque a gente existe a partir do amor, né? Todo o resto é ilusão, desvio do que a gente é de verdade. Se alfabetizar nas emoções, exatamente. Massaro, conviver com o livre-arbítrio dos outros. Sim,
A gente só tem controle sobre as nossas decisões, o do outro não. Né? Todo mundo tem o livre-arbítrio de ser bom, de ser mal, de ser feliz, de ser triste, de fazer o bem, de fazer o mal. Né? Todo mundo tem esse livre-arbítrio. Né? Então, como eu me blindo dessas situações? O teste de forças pessoais nos mostra as nossas forças principais. É isso. E a força maior que a gente tem é essa potência de amor que faz com que a gente possa escolher mudar o nosso estado. Renata, Massaro, funcionou aí quando você escreveu o poder? Ah, funcionou. Você tem citado essas forças do Via. Você conhece? Não, não conheço, Rê. Você pode me mandar um direct me contando o que é isso? Via, não conheço. Então funcionou o poder. É o poder do amor funcionando, pessoal. Somos todos Jedis. A Renata diz, deu certo digitar. Perfeito. E aí, considerando que hoje é o dia do cardiologista, a gente já honrou a doutora Marina, nossa querida cardiologista, conselheira do Bihart, amiga do coração, que eu conheci durante a pandemia, medindo a coerência, eu vi que eu estava com uma arritmia. E aí a gente também tinha se unido assim digitalmente, todas as pessoas certificadas HeartMath no Brasil. E aí eu falei, nossa, eu preciso ir num cardiologista. Óbvio que eu vou na cardiologista certificada pelo HeartMath, né? E aí eu conheci a Marina e se tornou uma das pessoas mais importantes na minha vida, uma amiga assim que né, eu tenho um amor surreal. Então, parabéns, minha amiga, pelo seu dia. E também queria esclarecer aqui um pouquinho que a gente teve uma abordagem nos comentários dos nossos posts que perguntavam se eu era cardiologista, né? E eu respondi ali que não. Então eu queria contar um pouquinho quem eu sou, né? Então eu sou a Rô, eu sou publicitária de formação, sempre desde muito cedo eu estudo espiritualidade, desenvolvimento humano, porque eu venho de uma família muito disfuncional, onde muita briga, muitas assim, pessoas muito disfuncionais, pai, mãe, enfim, virou aquela situação muito, muito tóxica, né? E muito cedo na minha vida eu comecei a estudar desenvolvimento humano. Eu li uma vez um livro do Roberto Chiniachi, que a minha fuga desse mundo foi ler, estudar, aprender, e chamava Carícia Essencial esse livro, e que falava que tinham pessoas que escolhiam se relacionar por carícias negativas, que todo ser humano precisa de carícias, né, para poder viver. Um bebê que não tem carinho, que não tem nenhuma atenção, nem que seja atenção negativa, ele não sobrevive. E ali eu vi que eu estava num ambiente onde as carícias negativas prevaleciam, mas também aprendi que existia uma outra realidade, né, que são as emoções e as carícias positivas. E aí eu comecei a estudar desenvolvimento humano muito cedo na minha vida. Então eu era adolescente, eu já estava ali estudando Freud, Jung, essas coisas. Fui uma apaixonada por tudo isso. Sou uma apaixonada, espiritualidade. A base do meu conhecimento é o curso de amor e o curso em milagres, que são estudos sobre como viver no amor, como sair do medo e ir para o amor. Renata, o livro do Roberto Chiniachi que chama A Carícia Essencial. A minha formação vem toda dessa coisa do curso em milagres, que é um curso que foi psicografado por dois psicólogos americanos da New York University há 50 anos, e que se diz ditado por uma consciência crística, Jesus. E ali é um grande tratado de psicologia espiritual que te ensina a sair do medo e ir para o amor. E depois de muitos anos, tipo uns 10 anos atrás, eu descobri o curso de amor, que se diz a continuação desse livro, Curso em Milagres, e que fala de como viver no amor. E a receita é coração e cérebro unidos em plenitude do coração. Nesse momento eu estava conhecendo o Instituto HeartMath, que também fala pela ciência da frequência aqui do ponto 1 Hz que conecta o coração e o cérebro. E ali eu percebi que eu estava encontrando a ciência que justifica essa espiritualidade que eu estava aprendendo. Então, só para contar, né, assim, minha carreira foi assim, eu venho de uma família de advogados, eu fui sempre incentivada a estudar direito,
e eu fiz um ano da faculdade de Direito, que era uma coisa meio uma programação da família, e tive essa coragem de não continuar. Eu vi que aquilo não estava me fazendo feliz. E eu tinha entrado numa faculdade de propaganda, de comunicação, e fui estudar comunicação. Me tornei publicitária, virei uma executiva dessa área, gostava muito do que eu fazia. Me pós-graduei em marketing, depois fui trabalhar no marketing. E quando eu tive um bebê, eu não voltei da licença maternidade e criei a Reserva de Ideias, que é uma agência de marketing consciente. A Reserva surgiu com o propósito de levar uma nova consciência para os negócios. Então eu continuei os meus estudos em desenvolvimento humano, em consciência, em espiritualidade, nesse afã de ajudar as empresas a evoluírem a consciência. E nesse caminhar eu encontrei a coerência cardíaca e percebi que ali eu tinha uma ferramenta não só para elevar a consciência dos negócios, mas das pessoas e da sociedade. E esse virou meu propósito de vida, compartilhar a coerência cardíaca. Eu fui fazer essa certificação nos Estados Unidos, a primeira de 5 certificações que eu fiz nessa metodologia, e quando eu voltei, chegou a pandemia e eu e Ju começamos a dar aula online. Eu vi muito milagre acontecendo, milagre científico. As pessoas melhoravam não só do estresse, ansiedade e depressão, que a gente estava ali se doando para ensinar essa metodologia para ajudar os profissionais de saúde e os indivíduos a administrarem o estresse do Covid. E a gente começou a perceber que as pessoas que se controlavam nesses desligamentos do sistema nervoso, tipo síndrome vagal, síndrome de pânico, TPM, estresse pós-traumático, traumas, né? Eu vi que tinha essa senhora que perdeu o trauma de vida inteira depois de 6 semanas de curso. E eu falei, nossa, que interessante, nossa, né? A pessoa que estuda milagre, né? Vendo tudo aquilo acontecendo. E eu comecei a estudar, eu mergulhei profundamente em vários artigos científicos para aprender a metodologia da coerência cardíaca e o impacto da coerência em diversos sintomas físicos, mentais, emocionais. Percebi que a gente tinha ali uma metodologia de evolução. E eu sempre fui apaixonada pela evolução da humanidade. E assim foi, eu continuo uma grande estudiosa nessa área, mas eu não sou cardiologista. E acho importante, sim, a gente ter uma cardiologista na equipe, né? Porque a gente fala de saúde, e então a gente tem a doutora Marina como conselheira da Bihart. Olha, a Cíntia está participando da leitura de um curso de amor. Ai, Cíntia, foi a coisa mais importante que eu vivi na vida, foi o curso de amor. Foi uma coisa que pessoal, desculpa, eu me aprofundei muito, eu me retirei da sociedade, né? Fiquei assim um tempão, assim, 1 ano mais ou menos só estudando o curso de amor, e foi uma coisa muito transformadora. Mas o que eu queria dizer aqui respondendo, eu não sou médica, eu não sou cardiologista e eu não sou psicóloga. Eu sou uma especialista em comunicação e uma estudiosa de espiritualidade e consciência humana. E o que eu percebo hoje é que nada é por acaso, porque a gente percebe que esta conexão com o coração e o cérebro, essa respiração que gera ordem, que transforma a comunicação que o coração manda para o cérebro, do estresse para a coerência, é uma grande comunicação, né? Então, não foi por acaso que eu estudei comunicação. Eu acho que foi isso, tá bom? Então é isso, amores. Qual o nome do livro já falei, né? A Carícia Essencial. A Renata diz que amanhã é o Dia Internacional do Relaxamento. Vou aprender sobre isso, não sabia. Mas lembrando que coerência cardíaca não é relaxamento, né? Ele é um estado de calma ativa, onde a gente tem o sistema simpático e o parasimpático em equilíbrio. O sistema simpático acelera e o sistema parasimpático relaxa. E a gente tem ele em equilíbrio, né? Os estados de relaxamento são maravilhosos, mas o estado de coerência é o estado ideal para a gente funcionar aqui na vida, tá bom? Então vamos para nossa última prática, pessoal. Atrasamos um pouquinho aqui, vou ser rapidinha na nossa última prática. Então, posição confortável. O que a gente vai fazer agora é nos colocar mais profundamente nesse estado de coerência e irradiar esta coerência para os outros e para o mundo, para nós mesmos, para os outros e para o mundo. Então, bora. Atenção no coração.
aquele exercício de conexão, de agradecer por esse órgão, por esse centro de poder onde mora o amor. Faça aquele scanner, observe o seu corpo, sua mente, suas emoções e acolhe qualquer conforto e qualquer desconforto. Com a atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse nesse momento respirar. Inspire por 4 ou 5 tempos. Respire por 4 ou 5 tempos e vai gerando ordem na sua respiração, para gerar ordem na forma como seu coração bate. Peço desculpas pelos barulhos. Inspire por 4 ou 5 tempos. Expire por 4 ou 5 tempos. Simone, quer participar da prática aqui com a gente? A diarista chegou. Tá fazendo um barulhinho, desculpa. Vai regulando, equilibrando a sua respiração e os ritmos do seu coração. Nesse momento, seu coração está mandando para o cérebro a informação de que você está em segurança e o cérebro vai acessando a sua melhor versão. Inspire por 4 ou 5 tempos e expire. Muito bem, pessoal, vai sentindo o nosso campo aqui forte. Inspirando e expirando. Ative agora no seu coração um sentimento regenerador, como amor, carinho, gratidão, apreciação, vitalidade, confiança, entusiasmo, coragem. Busque aquele sentimento mais presente no seu coração nesse momento, ou aquele sentimento que você quer instalar no seu sistema para navegar pelos desafios da sua vida. Conecta. Se precisar, traga à sua memória um momento onde vivenciou esta frequência do amor e passe a respirá-la no seu coração. Inspire amor, gratidão, felicidade por 4 ou 5 tempos. E ao expirar, vai se nutrindo desta frequência regeneradora e nutrindo o nosso campo coletivo. Inspire amor, gratidão, felicidade, alegria, calma, paz. E ao expirar, vai se nutrindo, se regenerando e colaborando com o nosso campo coletivo, que vai se tornando cada vez mais forte e poderoso, para que em breve a gente possa irradiar mais um ciclo bem profundo. Inspire a frequência do amor que você escolheu. E ao expirar, vai fortalecendo o nosso campo coletivo. E a partir desse momento a gente passa a irradiá-lo para nós mesmos e para os outros. Inspire esse amor e ao expirar, irradie para o seu corpo, para todas as suas células, intencionando saúde, vitalidade, coerência. Inspire profundamente, intensifica bem forte e vai ampliando a partir do seu coração, irradiando para o seu campo de energia pessoal, irradiando para as pessoas que você convive, para as pessoas que você ama, para as pessoas com quem você tem desafios. Irradie para as pessoas que precisam. Inspire profundamente, intensifica bem forte
E ao expirar, vai ampliando, irradiando para sua casa, para o seu trabalho. Irradie para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. Intencionando coerência, colaboração. Inspire profundamente, intensifica bem forte no seu coração. E ao expirar, vamos irradiar para todo o planeta Terra, para a nossa natureza, para os nossos animais, rios, mares, oceanos, florestas, para o nosso clima, muito equilíbrio para o nosso clima. Inspire profundamente, intensifica. E ao expirar, vamos irradiar para todos os corações desse planeta. Intencionando muito amor, muita saúde, muita felicidade, muito equilíbrio e paz no coração. Vai sentindo essa energia atingindo cada coração do planeta. Inspire profundamente e ao expirar, irradiemos uns para os outros aqui na nossa gratidão, para cada coração presente, para cada coração que vai se conectar com a live. Vamos irradiar para os nossos professores e mestres, em especial hoje ao Daniel Goleman, ao Instituto HeartMath, a Dr. Joe Dispenza. E agradeça ao seu coração por estar presente nesse momento de autorregulação, onde você bem vai se tornando melhor para ajudar os outros e irradiar o amor que você é. Aos pouquinhos, vai trazendo atenção aqui de volta para a nossa live, para o nosso dia, sempre observando qualquer mudança no seu ser. Me sinto bem, regenerada. Como você se sente? A Renata estava aqui comentando a calma ativa. E assim a gente vai finalizando mais uma live, um pouquinho atrasados, mas o papo foi bom. E a gente sai com esse compromisso de irradiar o melhor de nós e sempre estar atento à nossa própria resiliência. É o que nos drena, o que nos regenera, e que o que nos regenera também é uma escolha, né? Se a gente pode um pouquinho que seja parar na hora que você vai no banheiro, na hora que você vai cozinhar e se energizar, trazer uma frequência coerente, a gente está fazendo bem para nós e para o planeta, tá bom? A Paty está feliz, fico feliz também. Eu acho que é isso, amores. Nos vemos então na próxima quinta, 7h07 da manhã. A Rê está agradecida, que Deus nos abençoe sempre, que assim seja. Eu agradeço a comunidade, agradeço ao Massaro por todo esse apoio, agradeço a Carol pelos temas, pelas frequências que a gente ativou aqui. E a Gisele agradece. E até breve, quinta-feira, 7h07 da manhã, nos encontramos aqui para praticar coerência cardíaca. A Edneia também agradece, corações. Renata energizada para atender no consultório agora. Que assim seja, que você irradie do seu coração toda a cura que essa pessoa merece ter, que as pessoas que você vai atender merecem ter. E que assim seja. Muito obrigada, amores. Até quinta.